Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Graças a Deus, chegamos ao 70º dia de 100, 70 de 100 para a glória de Deus. Vamos orar para iniciar a nossa leitura 70 de 100. 70 dias já lendo a Bíblia. Faltam apenas 30 dias para nós terminarmos de ler a Bíblia toda para a glória de Deus, se assim Deus permitir. 70 de 100. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, obrigado por tudo. Nos ajuda, nos dá graça a continuar a fazer a tua leitura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixa que nada venha roubar a nossa atenção no momento da tua leitura, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo nos ensina, nos capacita, nos ensina a fazer uma boa exegese, nos ensina a interpretar, meu Pai, fazer uma ótima interpretação em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Provérbios do capítulo 19 ao 27. Provérbios do capítulo 19 ao 27. Vem comigo na palavra. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo. O tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia foi escrita aproximadamente por volta de 16 séculos, período de 16 séculos, por 40 autores, inspirados pelo Espírito Santo. E a origem da Bíblia não está no homem, mas está em Deus. Amém? O Antigo Testamento prepara Jesus, o Novo Testamento é a manifestação de Jesus, Atos é a propagação de Jesus, as epístolas paulinas e gerais são a explanação de Jesus e Apocalipse é a consumação de Jesus. E João, quando está na ilha de Patmos, o discípulo amado, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus, ele vê, né, a cidade, a Nova Jerusalém. Ele tem uma revelação, uma visão, ele vê a Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma esposa ao seu marido, e a Bíblia vai dizer que a Nova Jerusalém, a nossa cidade que está no céu, não vai necessitar de sol, porque Cristo é a nossa luz, é a nossa candeia. Amém? Vamos iniciar a nossa leitura. Glória a Deus. Melhor é o pobre, Provérbios 19. Vamos lá. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso. São exatamente, hoje é dia 10 do 4, são 5h27 da manhã. Domingo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irá contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, a sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sob a erva, e a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho. Insensato é um gotejar contínuo, as contenções da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente.
A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Castiga o teu filho enquanto há esperança. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. O homem de ira tem que sofrer o dano. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio, e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai, ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20 de Provérbios. O vinho é escarnecedor. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões. Honroso é para o homem o desviar de questões, mas todo tolo se intromete nelas. Honroso é para o homem o desviar de questões, mas o tolo se intromete nelas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios 20, versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abomináveis para o Senhor. Tanto uma coisa como outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê. O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há outro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e penhora por um estranho. Suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma,
Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio o seu fim não será bendito. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feito os votos, então inquirir. Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feito os votos, então inquirir. O rei sabe os discípulos ímpios, faz girar sobre ele a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso, e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada os seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que a uma mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sob o sábio e derruba a força em que confiam. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias da sua alma.
Olha só, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio, o homem maldoso, endurecerá o seu rosto, mas o resto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo, olha que lindo isso. Receba essa palavra em nome de Jesus. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eu vou repetir. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21:30, marca aí. Provérbios capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é bom. Mais digno de ser escolhido é o bom, o nome do que as muitas riquezas. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos fez o Senhor. Avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra à vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma, retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará nele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave, se aguardares no teu coração e se aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá sua causa em juízo, e aos que roubam lhe tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Colérico.
Não estejas entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não têm com que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobiça os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos. Porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comestes, e perderias as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entre nas verdades dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos, as palavras do conhecimento. Não retire a disciplina da criança, porque fastigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, se no temor do Senhor todo dia, porque deverás a um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Malograda. Não será malograda a tua esperança. Eu vou repetir. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne, porque os beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas, sim a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, o poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como basilisco picará. Os teus olhos olharão para as... Olha só, a pessoa que bebe bebida misturada, bebida forte, olha aqui, ó. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. E será como o que dorme no meio do mar, como o que dorme no topo do mastro, e dirás, espancaram-me, e não me doeu,
Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão do conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. E demasiadamente alta para o tolo toda sabedoria, na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Esse aqui, é forte esse versículo. Provérbios 24:10. Marca aí, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança. E se puderes retirar, se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará, e aquele que atenta para a tua alma não o saberá. Não pagará ele ao homem conforme a sua obra. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espie a habitação do justo, o ímpio nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Olha o que a palavra fala, para nós não nos alegrarmos nem quando o nosso inimigo cai. Amém? Isso é a palavra de Deus. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te afliges por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Também esses são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra, e apronta no campo, então edifica a tua casa. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganaria com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, e assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falta de entendimento. Eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo recebi instrução. Um pouco de sono adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcrevem os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus é para a profundeza da terra, e para o coração dos reis
Não há investigação alguma. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberás o que has de fazer, podendo-se te confundir o teu próximo. Litigar. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubra o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, e não se apartando de ti a infâmia, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro. Filho, assim é o sábio, repreensor para o ouvido ouvinte, como frieza de neve no tempo da cega. Assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos, que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que tem basta, para que porventura não te fartes deles e o venha vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que despe num dia de frio. Despe num dia de frio, e como vinagre sobre a salitre, que significa o soda. Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Como a água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, os freios para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe. Quem manda mensagens pelas mãos de um tolo, como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio,
assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. Mas sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que, passando, se mete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Meu Deus, é verdade, né? Tem aquele ditado, o pessoal fala, mas você não foi chamado, né? A pessoa se intromete em questões, né? Pessoa intrometida, né? Desculpa a palavra, né? Mas aquelas pessoas intrometidas, né? Que se intrometem sem ser chamada, entram em questões assim, é como pegar um pão pela orelha. Olha aqui, ó. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Aí ele vai ser mordido. Como um louco que lança de si faíscas, flechas em mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo. Eu disse isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre, como o caso coberto de escórias de prata. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece e dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra está sobre ele rolará. O que faz uma cova, nela cairá. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera ruína. Provérbios 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louva-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e impetuoso ira, mas quem pagará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Olha só, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com o conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. É verdade, eu vou repetir. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofre a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz a seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã,
por maldição se lhe contará. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que contivesse conteria o vento, a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro, com o ferro se aguça, como o ferro se afia outro ferro. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto. O que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde o rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada apilada, não seria dele a sua estultice? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Quando se mostrar a erva e aparecem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Os cordeiros são para te vestires, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Agora vamos para Colossenses, capítulo 1, capítulo 2. A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também estás em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós possamos crescer. Aí uma pessoa vem a pergunta, perguntaram para mim, por que você lê a Bíblia? Aqui está a resposta, porque nós desejamos crescer no conhecimento de Deus. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse.
e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Quero abrir um parênteses. Fomos reconciliados pela cruz de Cristo. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para si isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Olha só, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidado, com a incircuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligando a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens,
as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Graças a Deus, concluímos aqui a nossa leitura 70 de 100 para a glória de Deus. Amém? Eu quero repetir esse versículo aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A nossa vitória está na cruz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por este momento de leitura, meu Pai, por finalizarmos esta leitura. Só foi possível pela tua graça, pela tua ajuda e pelo teu auxílio. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia hoje, meu Pai, dos meus irmãos, das irmãs, em nome de Jesus.